Botafogo e Náutico amanhã às 16 horas lá no Estádio dos Aflitos, partida em que pode colocar o alvinegro, dependendo do resultado do Brusque de hoje, na vice-liderança da Série B. O nosso rival, o Vasco da Gama, venceu a sua partida hoje em São Januário, a primeira vitória do Cruz Maltino em sua casa, equipe que já fez 3 jogos com mando de campo, com seu mando de campo, conseguiu a sua primeira partida ali em que saiu sem pressão da torcida, que colocou até mesmo o drone ameaçando os jogadores. A situação tá feia para o Vasco venceu por 3-0. Se você não viu o jogo e só viu o placar, caraca, vitória gigante do Vasco. Mas não foi bem assim. Quem acompanhou a partida viu que o CRB mandou 2 bolas na trave, dominou o segundo tempo praticamente todo, em 2 falhas defensivas. A equipe do Vasco fez 2-0 e no final da partida acabou ali em que o CRB já estava para lá de Bagdá, não tentou fazer mais nada, acabou tomando o terceiro. E com isso, o Vasco se aproximou perigosamente do Botafogo na tábua de classificação. O Cruz Maltino está 1 ponto atrás do Alvinegro e se o Glorioso não vencer amanhã a equipe do Remo, no meio de semana, partida em que o Botafogo rodada em que o Botafogo não atuará, já que estará ali sem o estádio Newton Santos e devido a isso, a CBF, ela adiou a partida do Botafogo contra o CSA. O Alvinegro pode ser até mesmo ultrapassado pelo Cruz Maltino na tábua de classificação. Para a partida de amanhã contra o Náutico, às 16 horas, com transmissões tanto da Globo e também do Premier, a Globo para Globo Rio e para algumas outras regiões do Brasil. Se você mora em São Paulo, Minas, certamente você não verá o jogo do Botafogo, porque para essas praças você tem partidas ali do Campeonato Brasileiro da Série A. O Botafogo deverá ter uma novidade na equipe titular. O Ronald, que bateu a cabeça contra a equipe do Londrina, ele, por protocolo, deve ficar fora da partida. Segundo informações do Globoesporte.com, o jogador Marcinho foi relacionado para esta peleja e já está lá em Recife para fazer parte do banco de reservas. Segundo meu amigo Diego Mesquita do Fogo na Rede, o Botafogo deverá ir a campo com Douglas Borges, Daniel Borges, Canu, Gilvan e na lateral esquerda PV. No meio campo com Luiz Oyama, Pedro Castro, Varley um pouco mais adiantado e atuando ali centralizado como armador Marco Antônio, pela esquerda Chay. E no comando de ataque, o Botafogo deverá ter novamente o artilheiro da Série B, o jogador Rafael Navarro. É uma partida complicada, o Náutico faz uma Série B bem qualificada, é um time que tem chamado a atenção pela consistência. E para falar um pouquinho do Timbu, amanhã dentro do Giro de Notícias nós teremos mais informações a respeito desse jogo. Chamei meu amigo Anderson Batista, que cobre o Timbu. Seja bem-vindo novamente aqui ao canal, Anderson, e fale um pouquinho que o Botafogo pode esperar amanhã do líder da Série B. Olá, amigos que acompanham o canal do TF. Eu sou Anderson Batista e agora a gente vai com as informações do Clube Náutico Capibaribe, que enfrenta o Botafogo neste domingo às 4 da tarde, trazendo as informações do Timbu, que está numa boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, líder com 100% de aproveitamento, técnico Hélio dos Anjos com a confiança lá em cima e os seus comandados da mesma forma, e um Náutico que prega bastante respeito para esse jogo contra o Botafogo no Estádio dos Aflitos. Choque de 2 equipes que até então não sabem o que é perder na competição. Se o Náutico com esse aproveitamento de 100%, a equipe do Botafogo com 2 vitórias e 2 empates. Para esse compromisso, o Náutico ele vai contar com a volta do volante Djavan, ele que ficou de fora do último jogo por conta de uma lesão na coxa, mas o jogador ainda é dúvida, até mesmo porque nas 2 últimas rodadas o Matheus Trindade ele foi o titular da equipe e, ao ver do técnico Hélio dos Anjos, ele se saiu bem na função de proteção de defesa, ali como um primeiro volante. Então há essa dúvida, o Djavan está recuperado, já fez todo o processo de transição física e fica à disposição para esse compromisso. No entanto, o Matheus Trindade vem bem e a equipe do Náutico pode, quem sabe, utilizá-lo mais uma vez na formação dos 11 iniciais. Essa é a única dúvida em relação à equipe alvirrubra para o compromisso de logo mais. Levar em consideração que o Náutico não tem nenhum suspenso para esse jogo, apenas o zagueiro Wagner Leonardo, que está pendurado, tem 2 cartões amarelos, é um jogador que já requer um certo cuidado para as próximas partidas, já que o Náutico tem o Wagner Leonardo como um dos principais defensores
ao lado do Camutanga. Vale sempre destacar que das 4 partidas que o Timbu esteve em campo, apenas em um jogo o Náutico acabou sendo vazado e saiu de campo aí em 3 partidas, né, sem sofrer gols. Com a provável escalação para esse jogo, né, já previamente definida, com Alex Alves no gol, Hereda na lateral direita, a zaga com Camutanga e Wagner Leonardo e o Brian, que deve ser mantido no lado esquerdo. Matheus Trindade ou Djavan, a dúvida na equipe do Hélio dos Anjos, né, nessa proteção da defesa, como dito há pouco. O Haldney, que é um dos tidos aí como uma das esperanças do Náutico de bom futebol, de regularidade, deve compor aí o meio de campo com o Jean Carlos. E lá na frente, o trio de ataque que pouco se altera em relação ao Náutico das últimas partidas, com Eric, Vinícius e Chiesa. Essa deve ser a provável formação da equipe do Náutico para esse jogo contra o Botafogo, né? A gente tendo a perspectiva de que a repetição de equipe do Náutico pode, quem sabe, levar mais uma vez o Timbu a um bom placar dentro da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso, um jogo complicado, um adversário motivado, uma partida em um campo que, se tivesse público, seria mais tenso ainda. Jogo tenso em que o Botafogo precisará de uma grande partida e de uma grande vitória. Por falar em decisão, amanhã, às 15 horas, na minha cidade de Volta Redonda, Botafogo e Coritiba, final da Copa do Brasil Sub-20. O Alvinegro joga por uma vitória simples e o Coritiba também. Caso aconteça um novo empate, essa partida será decidida nos pênaltis. Quem vencer será o campeão. O Botafogo já está em Volta Redonda, está no Hotel Bela Vista. Deve estar sentindo um frio no Hotel Bela Vista, ali é gelado, fica no alto de Volta Redonda, deve estar muito frio. Foram para a Cidade do Aço hoje com todas as condições para conseguir amanhã, dentro de campo, uma grande vitória e trazer o título para General Severiano. E o Botafogo, caso seja campeão, será a única das grandes equipes do futebol do Rio de Janeiro que conseguirá a dobradinha. Campeonato Brasileiro Sub-20 e Copa do Brasil Sub-20. E isso para o Botafogo é um fato histórico, por um detalhe simples. É o clube que tem o pior investimento na base. E conseguindo títulos dessa maneira, isso mostra que o trabalho, se tiver ali valorização financeira, tudo pode ser muito melhor. Investir na base é a solução para o Botafogo. O Fluminense é o grande exemplo disso. O tricolor das Laranjeiras só consegue respirar financeiramente porque tem a base e vende jogadores, vende e se dá muito bem financeiramente. É isso, meus amigos, mais um Noite Alvinegra aqui no canal do TF. Amanhã, giro de notícias, vou falar um pouquinho sobre os últimos jogos da Série B. Tem jogo do Brusque, tem jogo do Cruzeiro. Vamos ver se o Botafogo ficará estável no G4. Mais uma vitória amanhã contra o Náutico, ainda mais sem o Botafogo ter jogo no meio de semana, será ali para ficar no G4 estável. É o que a gente quer para a Série B. A gente não quer passar nenhum tipo de sufoco nesta competição. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe e mandem aí em seus grupos do WhatsApp. Valeu, gente, fiquem com Deus, estamos juntos e até mais tarde.